Esta semana estava preparando a mensagem mais voltada para missões mundiais, para a nossa campanha de missões, para a mordomia. Porém, Deus colocou uma coisa no meu coração, falar mais sobre que fomos criados para o louvor do Senhor. E aí acontece esse louvor, no final ainda uma Vanessa fala, fomos criados para o louvor de Deus, cantamos esse belo hino que nos lembra a respeito disso. A devocional do Marcolino, que era para ser de manhã, eu esqueci. Eu falei, Marcolino, você podia fazer à noite, e tudo encaixa, né? Falando sobre a fidelidade, como Deus realmente é bom, e como nós devemos buscar servir a Deus com o nosso melhor, né? Que é o nosso valor. Então vamos ler a palavra de Deus. Eu não sei se vou conseguir chegar lá nos pontos de mordomia, pensando em missões mundiais, mas é importante a gente relembrar que fomos criados para o louvor do Senhor. Vamos ler em Efésios, capítulo 1. E aqui nesse capítulo nós temos 3 vezes a expressão para o louvor. Eu fui pesquisar na Almeida Corrigida Fiel a expressão para o louvor e encontrei 5 vezes na Bíblia. Uma lá em Deuteronômio, outra em Pedro, Deuteronômio falando que Deus criou o seu povo para o louvor, para a honra. E Pedro falando que nós devemos viver aqui também no mundo para louvor, né? Para ser honra. Mas em Efésios, Paulo fala 3 vezes nesse capítulo que nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. Essa razão da nossa existência. Vou ler aqui na Almeida, século 21. Os primeiros versículos, não vamos ler o capítulo todo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a sua boa determinação, de sua vontade, para sermos filhos por adoção, ou filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que nos fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Fomos criados para o louvor de Deus. No versículo 5, no versículo 6, nós temos a expressão aqui nesse capítulo, para o louvor da glória da sua graça. No versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E aqui no versículo 14, para louvor da sua
glória. Estava preparando essa mensagem essa semana, minha nora pediu para eu escrever 3 conselhos, se eu estivesse morrendo ou perto do final da minha vida, porque eu compartilhei o testemunho de um irmão, eu coloquei no YouTube, está tendo visualização lá, interessante, conselhos que ele recebeu do seu pai, não sei quem assistiu, e o pai falando, olha, seja bom, nunca se aparte de Deus e dedique-se à sua família. Em resumo, essas 3 coisas naquele testemunho. Eu compartilhei com a minha nora, com meus filhos, e minha nora queria saber o que eu daria de conselhos. Eu escrevi assim, 3 conselhos, fiz um rascunho, estava preparando essa mensagem, e eu creio que esse é o melhor que eu poderia dar hoje, nessa semana, de 3 conselhos. Lembre-se, a cada manhã, fomos criados para o louvor de Deus, o Senhor. Viva para o louvor de Deus, durante todo o dia e noite. Faça isso com toda a sua alma, todo o seu coração, seu sentimento. Segundo, conheça bem a vontade de Deus. Leia as Escrituras, a Bíblia. Medite e ore para as entender todos os dias da sua vida. Faça isso com toda a sua mente, inteligência e razão. Terceiro, pratique o máximo que aprender, que agrada a Deus. Concentre todas as suas forças, talentos, dons, para fazer a vida valer a pena, a vida abundante em Cristo. Estes princípios farão de você uma pessoa mais realizada e feliz, consigo mesma, com sua família e com o mundo ao seu redor, na vida e na eternidade. Por que isso é importante? Porque fomos criados para o louvor do Senhor. Essa é a questão fundamental da minha vida, é a questão fundamental da sua vida, deve ser a questão fundamental de todo ser humano, porque fomos criados, como cantamos, por Ele, para a sua glória, por meio dele que nós vivemos. E Paulo, quando fala de glória, que é outra forma também de pensarmos na honra, no louvor a Deus, no capítulo 1, ele fala que os homens substituíram a glória de Deus, eles mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, por imagens de homens, de animais, de aves, e por isso Deus entregou os homens a terem uma vida tão depravada como nós temos assistido no mundo. Vemos uma depravação tão grande, isso é resultado, diz Paulo, porque eles mudaram a glória de Deus. Em vez de viver para a glória de Deus, eles mudaram a glória de Deus, através dos seus objetos de idolatria, de culto, de adoração. Eles se tornaram loucos, como diz Paulo neste capítulo. A glória de Deus é algo maravilhoso. O salmista diz no Salmo 104, a glória do Senhor durará para sempre, nunca, jamais diminuirá. Deus será glorificado para sempre. No Salmo 138, versículo 5, o salmista fala, pois grande a glória do Senhor. No tempo de Jesus, João capítulo 12, 43, ficou registrado que Jesus observou aquilo que Paulo iria escrever depois lá aos Romanos. Eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, quando nós temos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando Ele é realmente Senhor da nossa vida, é porque nós amamos mais a glória de Deus. Quando nós não temos a glória de Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos buscando outra glória, a glória dos homens. Muitos estão buscando a glória do Lula, a glória do Bolsonaro, ou a sua própria glória. Quantos estão vivendo em busca da sua própria glória? Mas não vivem para a glória de Deus, não vivem para o louvor de Deus. Percebe? A questão fundamental do ser humano é se ele vive, se ele tem inteligência, entendimento para compreender que tudo o que existe vem de Deus. E tudo um dia retornará para Deus, para o louvor da sua glória, ou para recompensa ou para castigo, mas voltará. Tudo voltará para Ele diante daquele grande juízo final. Quando pregava semana passada em Pedro,
O capítulo 5, versículo 10, ele fala que Jesus nos chamou para a sua eterna glória. Nós não somos chamados para pouca coisa, irmãos. Pedro está falando, nós somos chamados para participar da glória eterna de Deus. Nós vamos viver para a glória de Deus, nós iremos participar da sua glória. Depois, é claro, de padecer, como diz Pedro, por um pouco aqui no mundo. Nós estamos aqui como que aprendendo, né? Nós estamos procurando aqui aprender o que é santificação, como podemos nos aproximar cada dia mais de Deus. E Pedro fala de 4 verbos aqui que Deus está trabalhando em nós. Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos confirmando, Ele está nos fortificando, Ele está nos fortalecendo. Por isso ele termina dizendo, a Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. São palavras do apóstolo Pedro, aquele que, sim, traiu Jesus, no momento negou Jesus, deixou de dar glória a Deus, mas depois foi reconduzido por Jesus, e através daquelas perguntas que Jesus lhe fez, amas-me? Ele foi reconstruído, ele foi restaurado, e ele pôde viver a sua vida até o final, para a glória de Deus, e até o seu martírio, ele viveu para a glória de Deus, e pela maneira como ele se despediu deste mundo, ele demonstrou que ele aprendeu lição, que nós vivemos para o louvor de Deus. Por isso ele deixou essas palavras escritas no final dessa primeira carta, capítulo 5. A Ele seja a glória. Então, as 5 vezes que encontrei na Bíblia a expressão para louvor, a primeira está em Deuteronômio 26, 19. Quando Deus exaltou Israel dentre todas as nações, tirando do Egito. Está se aproximando a Páscoa, quando vamos recordar esse momento histórico na vida do povo judeu. E Deus falou isso, que ele falou que ele criou esse povo para louvor e para a glória. E nunca ninguém conseguiu tirar isso do povo de Deus, o povo judeu. Esse capítulo de Deuteronômio 26, Moisés estava entregando, era o final da sua vida, ele estava preparando aqueles filhos que nasceram no deserto, que tinham menos de 20 anos, para entrar na terra prometida. E ele está fazendo essa oração, e essa oração está falando sobre dízimo. Por isso que eu falo que tem toda uma conexão. Deus trabalha com conexões em nossa vida. E Deus usa Moisés para falar sobre isso, e como que mostrando para o povo de Israel, que deveria sempre fazer uma confissão a Ele, Senhor, uma confissão de gratidão ao levar as primícias. O capítulo fala da cesta das primícias, ofertando ao Senhor o melhor da terra. Fala do versículo 12 ao versículo 15, da oração, da entrega do dízimo. Então, ele deveria declarar lá, eu não comi o dízimo, aqui está o dízimo do Senhor, aqui está a minha expressão de gratidão ao Senhor, o reconhecimento que vivemos para o louvor do Senhor, e que tudo que nós recebemos vem dele. Então, eles deveriam recordar sempre que eles entraram naquela terra, as casas estavam prontas, as plantações estavam prontas, eles iriam usufruir do melhor da terra, que foi conhecida como terra que manava leite e mel, que havia fartura, bênção. Então, todos esses preceitos desse capítulo 26 estavam conectados com a autoridade divina, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, e com a aliança que Ele fez com Moisés, com o sangue do Cordeiro, ao instituir a Páscoa e a libertação do povo da escravidão no Egito. Então, assim nós somos também, irmãos, devemos ser gratos, devemos reconhecer a gratidão e a bondade de Deus em nossa vida. Assim como Deus tirou o povo do Egito, nós saímos do Egito também, que era o nosso mundo, o pecado, onde éramos escravos no pecado, e ali servíamos as nossas paixões, as inclinações, e aquele que Jesus diz no seu evangelho, nós servíamos ao diabo, que era o nosso pai, que nos levava àquela vida de pecado e de distanciamento de Deus. Mas Deus nos tirou e nos trouxe para si mesmo, para sermos a Ele um povo peculiar, um povo santo. Então isto também deve ser para nós um ato de piedade.
um ato de reconhecimento do poder da mão poderosa de Deus, de nos libertar da escravidão do pecado e nos trazer para a sua doce e grandiosa salvação. E agora temos a promessa também da terra, de viver bem nesta terra, mas temos a Canaã celestial e nós aguardamos o dia em que estaremos com o Senhor. Enquanto lá não chegamos, estamos no conforto aqui. Deus também, assim como deu para o povo de Israel a terra e o pão de cada dia, os prazeres da terra, eles desfrutaram o melhor da terra, nós também temos isso e Deus nos dá. E quando desfrutarmos do que Deus nos dá, devemos ter alegria, devemos ter um reconhecimento que Deus, pelas suas misericórdias, nos concedeu essas bênçãos. E nunca esquecermos disso. Por isso, iremos dar a Deus tudo o que é dele. Davi foi quem mais percebeu isso e compreendeu isso quando estava preparando os materiais para a construção do templo. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, ao preparar aquelas ofertas para a construção, ele diz, versículo 13 e 14, agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente, porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Davi tinha a compreensão perfeita, clara, de que ele é apenas um mordomo, apenas um administrador. Ele estava dando aqui, e ele deu bastante ouro, ele deu bastante joias das suas riquezas que foram acumuladas ao longo do seu reinado. Ele se tornou um homem muito rico e ele deu muito ouro para o templo. Assim também os seus oficiais, os nobres da terra, o povo também veio oferecendo a Deus ouro, tecido para o templo, tudo que foi usado na confecção daquele templo. Mas Davi lembra, porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Então, quando nós entregamos as nossas primícias, os nossos dízimos, as nossas ofertas alçadas, o Marcolino lembrou bem, né? Dízimo é proporcional, ninguém dá mais, ninguém dá menos. Dízimo é 10%, todo mundo dá 10%, não importa o custo, né? O valor é igual. Vamos entender, né? O valor é igual. Para Deus, nós somos iguais. A lei do Senhor é justa, é perfeita, é maravilhosa. A ilustração que o irmão Marcolino trouxe é muito boa, né? Para nós lembrarmos. Nós somos aceitos, irmãos, quando fazemos isso com ato de adoração. E é isso que Davi estava fazendo, o povo estava fazendo, quando nós temos um coração humilde, um coração reverente, um coração agradecido, Deus olha, Ele exige isso. Eu lembro de um irmão, foi meu aluno no seminário, um administrador, ele tem empresa, é um homem de negócio, ele ganha muito dinheiro às vezes. Mas um tempo ele falou para mim, pastor, deixa eu contar uma coisa, acho que não sei se ele contou isso para alguém, ele confidenciou a mim. Eu fiquei 3 meses sem faturar. Minha empresa não faturou durante 3 meses. Só porque eu achei que o meu dízimo era importante. Esse negócio de pensar que era mais do que os outros. Ele falou que ele teve uma lição de Deus. Porque Deus, olha, Ele olha o coração. Ele olha a intenção do adorador. Ele realmente quer um adorador que seja agradecido, reverente, humilde, como ele exige, não soberbo, arrogante, achando que é o maioral. Não, ele falou, pastor, eu fiquei 3 meses sem faturar, até que eu entendi que o dízimo é do Senhor e tudo é do Senhor, não é nada é meu. E ele voltou a faturar, porque ele entendeu o que é adoração a Deus através da mordomia. E passou novamente a ser fiel, agradecido e reverente. E é isso que nós aprendemos.
com a nossa cesta das primícias, com as nossas ofertas alegres, dedicadas ao Senhor, porque Deus tem nos dado conforto, Deus tem nos dado alegria, Deus tem suprido nossa necessidade, e isso nos dá vontade de agradecer, louvar e bendizer o nome do Senhor, e ainda dizer como Davi, é porque tudo é teu, Senhor. Estou dando, mas tudo vem de ti. Então qualquer coisa boa que Deus nos dê, qualquer coisa boa que Deus nos dá, é a vontade dele, que nós façamos o uso agradável, um uso honesto, um uso bom, mas também de resposta de adoração e de gratidão através da nossa expressão, dizendo, o Senhor seja louvado. O louvor é do Senhor, a glória é para o Senhor. A outra quinta vez que aparece a expressão louvor, antes de eu falar um pouquinho sobre Efésios, é a de Pedro, 1 Pedro 2,14. Ele fala, quero aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Pedro estava falando sobre o bom procedimento do crente no meio dos pagãos, e como deve ser submissa a vida do crente às autoridades, e ele fala que o louvor é dado àqueles que fazem o bem, né? Domingo passado falei do louvor que o irmão Dilmar recebeu, né? Aquela medalha lá, que é uma espécie do que Pedro está falando aqui, o louvor para aqueles que fazem o bem, são louvados, recebem honra, é o que Deus fez com Israel, tirando do Egito, colocando lá em Canaã, Deus estava honrando, aquilo era para o louvor do seu povo. Mas vamos nos concentrar no que está aqui em Efésios capítulo 1, bem rapidinho. No versículo 6 nós temos para louvor e glória da sua graça. Para louvor da sua graça. Para louvor e glória da sua graça. Irmãos, nossa vida deve ser, em todo sentido, para o louvor da glória da sua graça. Deus nos criou com um fim específico. Não podemos fugir desse objetivo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, pensamos, tudo, desde colocar na cabeça no travesseiro, ou logo ao despertar, Senhor, eu quero viver para a tua glória nesse dia. Senhor, quero viver para o teu louvor nesse dia. Senhor, usa a minha vida para o teu louvor. Irmãos, nós não podemos esquecer, temos que lembrar toda manhã, nós fomos criados, nós existimos para o louvor de Deus. Paulo está dizendo isso aqui no versículo 6. No versículo 12 está dizendo, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Está falando que nós somos feitos herança da parte de Deus, nós somos predestinados com um propósito. Predestinação aqui sempre está ligada a um propósito. O propósito da predestinação é que nós devemos viver para a glória de Deus. Deus nos criou para isso. Esse é o propósito da nossa vida. E o versículo 14 fala, nossa redenção, nossa herança, nossa possessão adquirida, isso é esse penhor que Deus nos garante em Cristo Jesus, é para o louvor da sua glória. Nada é para a nossa glória. Nós vamos glorificar a Deus, nós vamos agradecer a Deus para sempre, porque tudo é para o louvor de sua glória. A expressão aqui, no grego, é autou, está dirigida ao Pai. O louvor é para Ele. Por isso, quando nós oramos, Jesus nos ensina, Pai nosso que está no céu, nós vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor, nós vamos invocar o nome do Senhor. Ao final do dia, nós vamos agradecer, como cantamos, talvez esse hino de Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Isso é o louvor ao Pai, isso é o louvor a Deus. E aqui nós temos a redenção completa e final da igreja. Ele nos adquiriu para si mesmo, para esse triunfo, para essa glória, e nós devemos estar atentos a isso. Por isso, trazendo aqui o nosso louvor, a nossa adoração, os irmãos que estão conosco através do canal, das redes sociais, nós estamos aqui conectados para o louvor da glória de Deus. E é esse o objetivo, esse o propósito. Fomos criados para o louvor do Senhor. Efésios 1, versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo.
Então, a palavra de Deus está pastoreando o nosso coração nessa noite, nos lembrando desse primeiro propósito basilar, fundamental da nossa vida: viver para a glória de Deus. Realmente não vou prosseguir, chegar aos pontos da mordomia, deixando para um outro domingo, mas é bom fixar isso, relembrar isso. Cada manhã, amanhã de manhã, e vamos viver melhor o dia. Olha, Senhor, eu sei que foi criado para o seu louvor. Eu quero, Senhor, viver esse dia para o seu louvor. Ainda essa noite, ainda o final dessa noite, ainda dizer para o Senhor: Senhor, obrigado, que o Senhor me criou, e eu estou aqui para o louvor da sua glória. Ó Senhor, eu quero conhecer bem a sua vontade. Então lembre-se, durante a semana, durante o dia a dia, de meditar na palavra e orar: Senhor, eu quero entender a tua palavra. Cada dia eu quero concentrar todas as minha mente, minha inteligência, minha razão, para compreender a tua vontade. E então, praticar o máximo que eu tenho aprendido, e que eu aprender, para agradar o Senhor. Porque assim eu sei que serei uma pessoa realizada e feliz. E eu vou fazer isso para a tua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.